Quando falamos Brasil e suas mazelas, os fatos que são mais do que concretos, e nós temos fontes, nós temos os causadores, nós temos as pessoas que são os responsáveis, mas ninguém quer ser responsável, estamos sempre culpando alguém. E na política, que não é uma política, disputa de quadrilha, é uma disputa de comportamentos de quem pode abocanhar melhor o Estado ou a estrutura do Estado, ou quem pode pôr mão naquilo que é um nascedouro, naquilo que é um nascedouro de dinheiro, que é justamente o povo, e que não há quem possa lutar, quem possa defender. Nós encontramos falácias e mais falácias. O comportamento político que nós estamos vendo no Brasil, ele nunca vai ser ponto como Aristóteles falou, que a política é a ciência do bem comum. Nunca vai ser, porque nós não temos isso no Brasil. E definindo o que é o senso, ou a política, o bom comum, vamos colocar o senso. Não importa se você é direita, não importa se você é direita, se você é esquerda, se você é extremo direita, se você é extremo esquerda, porque tudo isso foi criado justamente para confundir ainda mais a cabeça dessas pessoas que se encontram fragilizadas pelas ações dessas pessoas que se encontram no poder. Então cria-se esses pequenos espaços para comportar mentes extremamente doentes e mentes que possam, dentro de um espaço de enganar outras pessoas, fazer com que sejam essas as perfeitas ou as que possam controlar o caos que se encontra no Brasil. Nós tivemos no Brasil o marco, ou o que podemos chamar o maior movimento de violação do Estado de Direito. Direitos humanos. Mas antes, o rompimento do Estado de Direito, que todos aceitaram. A pluralidade política, ela é a ferramenta que faz com que possa haver uma ruptura no tecido e que possa fazer com que as pessoas se gladeiem por defender vagabundos e bandidos. É o que nós temos no Brasil. O modo de você defender valores, esse deixou de existir. Porque as pessoas estão justamente defendendo pontos de vista político que não é político, é mais uma organização criminosa em busca de apoderar-se daquilo que ainda resta. Nunca cuidar de fato das pessoas. Mas nós temos pessoas que estão sempre se avaliando, se avaliando para ver se tem capacidade para que possa assumir algo que está um pouco acima da escala ou abaixo da escala desses que atualmente se encontram no poder. Voltamos para o acontecimento que ocorreu no Brasil, que tornou-se um marco da violação do Estado de Direito, que nós temos ali no artigo 53 da nossa Constituição, inciso 2, que ele julga também os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O que nós encontramos, ou melhor, o que nós ouvimos foi justamente grupos de senadores e deputados simplesmente no diálogo de perguntas e respostas de fatos que foram concretos. Não houve sequer uma instauração de inquérito ou que pudesse alcançar de fato os comandantes militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, conforme o artigo 53 da nossa Constituição.
ficaram nessa conversa de meninos, que é insultos. Isso, homens não convivem em insultos, homens convivem com ações. E aquele que errou tem que pagar. Meninos é que vive de insulto. Todos que me ouvem sabem muito bem o que eu estou falando. O que nós ouvimos desses supostos defensores da democracia e dos supostos violadores que se colocam no defesa da democracia foi essa ladainha, esse bate-papo de criança, de menino. Não foi uma resposta à sociedade. Nós até hoje estamos esperando resposta à sociedade e tem milhares de pessoas que se encontram presas nas mãos de uma pessoa que violou todos os direitos. Tudo que você possa dizer que é certo foi violado por uma só pessoa. Tudo. Ninguém pôde fazer nada. O artigo 53 da nossa Constituição, ele é o que garante aquilo que foi criado pela Constituição, aquilo que foi criado pela democracia, que é justamente o povo, através do sufrágio universal, fez as suas escolhas. Eu só não posso aceitar o comportamento do povo em relação à sua própria liberdade. Liberdade essa que está sendo esvaída pelos seus dedos e não estão tentando, de forma nenhuma, resolver os problemas. Estão todos dentro de uma redoma. E essa redoma é o crime organizado. O artigo 3, que é a formação dos poderes das repúblicas, que são harmoniosos, eu prefiro dizer que são ligados por um ideal lá no fim, porque agora é simplesmente um comportamento para impor as suas formas de pensar através de comprometimento que os levou a uma situação que não tem mais retorno para nenhum. Nem os que cometeram e nem os que têm o firme propósito de arruinar a vida de outras pessoas. E nós estamos vendo. Agora, isso nós estamos falando sobre formação de poderes, nós estamos falando sobre os poderes serem freados através do verdadeiro poder, que nós encontramos diversas pessoas, até mesmo os idiotas que se encontram no Senado, que se encontram na Câmara, competem constantemente as suas repetições como papagaios, mas não tem solução, não tem sentido, não tem resultado. Não há resultado, não tem resultado. E nós não temos um povo que está preocupado com a sua liberdade. Por isso estão perdendo a liberdade. Por isso estão perdendo o seu direito, estão perdendo o resto que lhe resta do Estado de Direito. Porque não estão atentos aos movimentos que os leva às escolhas as mais erradas possíveis da nossa chamada política, que eu chamo de organização criminosa. Isso é o Brasil. Se não houver mudança, nós vamos permanecer, nós vamos ser engolidos por essas pessoas de mentes pequenas. E só tem um objetivo: destruir você. Somente. Um abraço a todos.